Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de como que a gente pode fazer aqui um caderno de questões por meio dessa plataforma, que é o Tec Concursos, né? Que eu julgo ser a melhor plataforma que existe hoje para se fazer questões. Então, aqui a pessoa ela consegue acompanhar suas estatísticas, né? Os seus acertos, os seus erros, né? A sua evolução. Então, se você colocar no último ano, filtrar por tudo, ele vai dizer quantas questões você fez no último ano, ó, de 1º de março de 2022 até agora. Ele te diz, você fez 11 mil questões, tudo. Você filtrar, ele vai te dizer, você fez 30 e tantas mil questões. Ele te diz aqui as matérias que você fez e assim por diante. Então, esse site aqui, ele realmente é bem eficiente para te auxiliar a como acertar o maior número possível de questões. Dentro dele também tem algumas aulas aqui específicas que a pessoa pode estar fazendo. Ó, a pessoa já criou um caderno, por exemplo, de direito administrativo, e aí tem aqui algumas aulas em vídeos, algumas aulas em texto, que a pessoa pode estar acessando também, ó, por tópico. Então, isso aí eu julgo também ser bem interessante. Aqui em concursos, se você pesquisar o seu concurso, se já tiver passado, né? Aí ele vai aparecer o edital, você pode baixar por aqui, né? Às vezes você também, ele te dá aqui a prova, você pode resolver a prova aqui do lado. Deixa eu até ver aqui. Pegar uma aqui que tenha. Por exemplo. Nesse caso aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui Técnico, Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Ele me dá aqui o edital, a prova objetiva e o gabarito. Então, eu posso baixar a prova em PDF. Por exemplo, eu posso baixar aqui a prova em PDF e resolver essa prova. Depois que eu resolver, eu posso ir lá e baixar o gabarito e resolver. Ou então eu posso vir aqui em questões objetivas e ir respondendo cada uma das questões, de uma por uma aqui mesmo pelo próprio site. Isso quando eu quiser resolver por prova, né? No caso, quero resolver essa prova específica, o site também me dá essa opção. Mas já já a gente vai ver como montar um caderno com questão de várias bancas, de vários anos, né? Então isso aí é realmente bem eficiente. E aqui existem algumas outras informações, né, de bancas. Se você pesquisar aqui, por exemplo, pela FGV, você vai ver que ela tem 8.216 questões, e dessas aqui, 54.538 são comentadas por professores, então você tem muita questão comentada aí para treinar, e tem também, foram feitos aí mais de 2.300 concursos por ela. Existe aqui a aba de órgãos, você pode pesquisar por algum órgão específico, quantas questões já foram feitas para aquele órgão. E aqui em guias, a pessoa vai ter guias já feitos para algum concurso que ela queira fazer. Então aqui você pode pesquisar pelo cargo. Eu vou fazer o concurso do TJ São Paulo 2023. Aí você clica em cima, aí vai ter aqui a opção Escrevente São Paulo. Aí você vê aqui, ó, tem 7.768 questões. Ele te diz qual é o salário, quando vai ser a data da prova, a taxa de inscrição. Você pode acessar e aí você pode ir fazendo aqui os seus cadernos. Ó, salvar caderno de português, salvar o caderno de direito constitucional. E aí ele vai criando para você os cadernos e depois você vai só estudando, né? Atualidades. Então é só ir salvando, que aí você vai ter, ó, atualidades. Tem 774 questões. Você salva, você vai ter ali aquela bateria de 774 questões para fazer. Matemática, ele já criou um caderno de 989 questões. Mas aí a gente também não é obrigado a estudar só por essas questões que foram feitas aqui por eles, né? A gente mesmo pode montar o nosso próprio caderno de questões, ó, aqui em questões, e aí pode montar um próprio caderno. Então, por exemplo, aqui dentro dessa pasta, uma pasta qualquer, eu vou criar um novo caderno. E suponhamos que o nosso objetivo seja estudar direito constitucional. Então, a gente pode buscar aqui por algum
edital de direito constitucional. Então, vou pegar esse aqui da Secretaria de Agricultura. E aí, por exemplo, está aqui, direito constitucional. O que cai? 1. Constituição da República Federativa do Brasil. Aí 1.1, que está dentro dele. Princípios fundamentais. Aí a gente vai procurar aqui, ó, matérias e assuntos. Pesquisar por nome. Vamos colocar direito constitucional. Vai aparecer a pasta de direito constitucional. E aqui a gente vai pesquisar por princípios fundamentais. Ó, dos princípios fundamentais da Constituição. Aí a gente vai colocando. Então, voltando aqui. Então, princípios fundamentais. Princípios fundamentais. A gente já colocou aqui dos princípios fundamentais da Constituição. 2. Aplicabilidade das normas constitucionais. Ali que é norma de eficácia plena, contida, limitada. Vamos fazer aqui. Vamos procurar aqui. A aplicação das normas constitucionais. Aplicabilidade das normas constitucionais, normas pragmáticas, constitucionalismo, neoconstitucionalismo. Mas é por volta disso daqui, ó. Eficácia plena. Vamos ver se a gente colocar plena. Contida. Do constitucional. Bom, vamos procurando aqui. Normas pragmáticas, constitucionalismo, neoconstitucionalismo. A gente pode colocar esse daqui também. Constituição. Constitucionalismo, neoconstitucionalismo. Direito constitucional contemporâneo, conceito, constituição, novo modelo, está tudo dentro daquilo ali. Interpretação da Constituição. Métodos e princípios de interpretação de normas constitucionais. Direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos. Está um pouco mais para cá. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Aí você procura aqui direitos sociais. Direitos sociais. Organização política administrativa do Estado. Estado Federal Brasileiro, União. Aqui é da Organização do Estado. Aí tem aqui, ó, União. Tem outros, mas ele só pediu União, você não vai colocar os outros para não estar estudando coisa que não precisa. Aí 6, Administração Pública. 6.1, Disposições Gerais de Servidores Públicos. Aí aqui, ó, Administração Pública. Disposições Gerais da Administração Pública. O que ele pede mais? Servidores públicos. Servidores públicos. Aí ele nem pede, ó, militares das regiões, não quer isso daí não. Aí depois ele quer regras de organização do Estado. Vamos ver se tem por isso daqui. Mas e depois ele já pula para poderes legislativo, executivo e judiciário. 7. Mas aí, ó, legislativo, executivo e judiciário. Mas o que ele quer realmente? A gente vai olhar para o subitem 7.1 do legislativo, né? Ou melhor, do 7, disso tudo aqui o que ele quer apenas é esse daqui, ó. Atribuições e responsabilidades do presidente da República. Então, acho que vai estar no executivo aqui. Atribuições e responsabilidades do presidente da República, ó. Então, ele não vai querer isso daqui, ó. Congresso Nacional, atribuições do Congresso Nacional, porque está dentro, ó, do 7, ele quer só o 7.1, atribuições e responsabilidades do presidente da República. É o subitem que está dentro desse item maior. E aí, basicamente, já termina aqui o conteúdo de direito constitucional. Então, aqui a gente já colocou aqui os tópicos principais. Mas aí, se você está estudando a longo prazo, não tem necessariamente o edital, você pode colocar aqui esses outros tópicos para fechar. Características, gerações, esses partidos, esses primeiros tópicos aqui também costumam cair. Aí daqui para cá você espera mesmo
o edital sair, que são outras coisas bem mais específicas. Então aqui nós já temos os assuntos que foram colocados, né, os filtros que a gente aplicou por assunto. Aí ele está dizendo para a gente que tem 23.470 questões encontradas. Mas é muita questão, né? A gente não precisa de tudo isso nesse primeiro momento. Aí aqui a gente vai lançar mais alguns filtros. Ó. Primeiro foi o filtro por matéria e assunto. Aí agora vamos para o filtro por banca. Se você está começando, eu diria que as 3 melhores bancas, que são as maiores bancas hoje do Brasil, é FGV, FCC e Sebrasp. Você pode colocar FGV, FCC e Sebrasp. Aí você percebe que só delas 3 já tem 8.117 questões. Daqui a pouco a gente vê se deixa as 3 mesmo ou tira uma delas para não ficar questão demais. Aqui em escolaridade, se o seu concurso vai ser de ensino médio, você coloca ensino médio, para você não estar fazendo questões para juiz, para promotor, para advogado, porque aí o nível de cobrança dessas questões vai ser muito mais alto. E aí, para evitar você estar se frustrando muito, e até porque é o nível de cobrança que não vai cair numa prova de nível médio. Então você filtra aqui pelas provas de nível médio. Aqui em opções você pode colocar remover anuladas, ele já remove algumas, foram anuladas pela banca, desatualizadas, às vezes a legislação mudou, né? Não comentadas, você percebe aqui que a maioria está comentada realmente. E se a gente tirar as de certo e errado, que são a da Sebrasp, né? A Sebrasp tem muito aquele tipo de questão certo e errado. Se a gente tirar, né, a gente vai ter aqui ainda 1.118 questões. Aí a gente pode filtrar por ano também. Eu quero as mais atualizadas. Eu quero aqui as questões até 2018. Eu quero aqui de 2023 a 2018. Então, olha só. A gente colocou os filtros por assunto, a gente escolheu a nossa banca, FGV, FCC, Sebrasp, a gente escolheu a escolaridade que a gente quer, nível médio, e ainda colocou que não quer as questões anuladas, desatualizadas, não comentadas e as que tem um certo e errado. Então, por aqui a gente já tem bons filtros. Existem outros filtros que a pessoa também pode ir brincando por aqui, né? Mas, no mais, aqui já temos bons filtros aqui para direito constitucional. E aqui embaixo a pessoa pode colocar o nome do caderno. Então, você pode colocar aí direito constitucional. Aí está dentro da pasta sem classificação, mas você poderia salvar ela em outra pasta também. Aí coloca em gerar caderno. Aí vamos ter aqui, o nosso caderno de questões. Se a gente voltar lá em questões, na pasta sem classificação, aí vai estar aqui, direito constitucional. 303 questões que a gente fez. E aí o mesmo pode ser feito aqui para direito administrativo, a pessoa pode procurar, né, para cada uma dessas legislações aqui, a pessoa pode procurar lá matérias, né? Esses conhecimentos específicos, eficiência, eficácia, produtividade, tudo isso daqui a pessoa consegue encontrar lá dentro daqueles filtros. Matemática, raciocínio lógico, a pessoa pode ir criando aqui seus cadernos de questões. E aqui a pessoa pode, né, clicando aqui, carregar processo, ele vai dizendo quanto dessas questões já foram resolvidas, né, vai ficando verde aqui à medida que a pessoa vai fazendo. Inclusive, por exemplo, se eu colocar bem aqui, nesse outro aqui para a gente ver, ele vai dizendo aqui o progresso que a pessoa já fez, 45% de acertos, 4% de erros, já foram resolvidas 36 de 74 questões, e aí ele vai dizendo aqui quantas já foram sendo resolvidas, o progresso total do caderno, né? Então tem essas vantagens. E aqui dentro da própria pasta, né? Dentro do próprio caderno, direito constitucional, temos aqui as questões. Aí aqui tem um cronômetro, né? Aqui você pode mudar para o modo de leitura que ele vai fechar tudo, né? Deixar só
só mesmo a questão em si, para ser um pouco mais imersivo. Deixa eu voltar aqui. Aqui em cima a pessoa pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, pode voltar ao normal. Tem o tema claro que você pode utilizar também. Deixa eu dar uma recarregada aqui para ver se ele... Então esse aqui seria o tema claro. Eu especificamente não gosto desse tema, mas a gente pode deixar mesmo o tema aqui mais escuro. Fica bem melhor. Aí você coloca aqui no modo imersivo, ele já fica bem melhor para responder as questões. Dá uma aumentada aqui, coloca nesse modo, olha como fica legal. Aqui em índice, se você colocar expandir tudo, aí ele vai te dar tópico por tópico. Então, por exemplo, dos direitos e garantias fundamentais, eu tenho 144 questões. Esse é um tópico e aqui tem uns subtópicos dentro dele. Então, dentro desses 144, tem questão de características, geração dos direitos, os remédios constitucionais, os direitos sociais, da organização dos... E aí ele vai indo. Você pode diminuir esses tópicos maiores, ou abrir eles de novo, né? E aí ele vai te dizendo quantas questões tem aqui do lado. Então, exibir distribuição de questão por quantidade. Você pode colocar por índice, aí ele te diz, que histórico das constituições do Brasil é a partir da questão 8. Ou então, os direitos e garantias fundamentais, dessas 300 e tantas questões, vai começar a partir da questão 39. Mas eu prefiro deixar aqui por quantidade. E aí ele até te diz, a porcentagem daquilo que é mais importante para a tua prova. Aqui está dividido por matéria, mas se a gente colocar por relevância e expandir tudo, ele vai dizer para a gente o que é mais relevante, o que cai mais para essas 3 bancas, né, que a gente filtrou lá, FGV, FCC e Sebrasp, que dos direitos individuais e coletivos, praticamente 1/3 de todas as questões estão concentradas em direitos e deveres individuais e coletivos, né? 91 dessas questões, ou 30%, é isso daqui. Depois em disposições gerais, administração pública, com 15%, e aí vai reduzindo a porcentagem. Então, isso aqui é importante porque imagina só, se você acaba dando a mesma quantidade de tempo para todos os tópicos do direito constitucional. Aí você vai estudar a história da Constituição do Brasil. Então a gente viu lá que de 2018, no filtro que a gente fez, até 2023, dessas 3 bancas que a gente colocou, só tem uma questão de histórico das Constituições do Brasil. Você vai passar 3, 4, 5, 10 horas estudando isso daqui, sendo que você poderia estar estudando, né, esses 3 tópicos aqui, que já é mais de 50% da prova, ou 50% da matéria cai nesses 3 primeiros tópicos aqui. Então, se a pessoa fizesse isso, ela não estaria usando muito bem o tempo dela, né? Então, por relevância, a pessoa ela consegue aí fazer ter uma noção maior daquilo que é relevante, quais são os tópicos que mais caem, isso daí, para mim, eu considero bem legal. Tem também o tópico por concurso, que ele vai dizendo, o concurso que foi feito aqui para, por exemplo, agente de fomento externo, né? Agente de fomento externo, volta aqui, a FAP 2019, ele diz que direito constitucional caíram 3 questões. Aí para esse 8 caíram tantas. Aí aqui acaba que é como se a gente estivesse resolvendo por prova, né? A gente vai pegando cada prova de provas diferentes e a gente vai estudar apenas as questões de direito constitucional dentro dos nossos filtros que caíram ali para aquela prova. Aí acaba que, por exemplo, caiu direitos e deveres individuais e coletivos. Aí a próxima já é dentro dessa prova, né? Já é um outro assunto, disposições gerais. Aí, dentro da mesma prova já tem outro assunto das atribuições do presidente da República. Então acaba que você não vai ficar estudando só um tópico só, né? Você pode acabar estudando também tópicos diferentes, variados, né? Que aí acaba que dá uma certa mescla aí, dá até uma diferenciada mais no estudo. E a pessoa, por exemplo, se deixar também em matéria, por exemplo, se ela deixar aqui em matéria,
E bem aqui tem a opção da pessoa ela que resolveu uma questão no modo aleatório. Ela foi lá para 146. Vai de novo, ela foi para a questão 159. Já um tópico de direitos sociais. Aí vai de novo, volta para 46, ó, dos direitos e deveres individuais coletivos. Então, no modo aleatório, a pessoa também não fica tão presa nessa ordem aqui desses tópicos, né? Porque às vezes pode acontecer que a pessoa já estudou tudo isso daqui e aí ela quer dar uma diferenciada, né? Aqui em questões a gente também vai ter o índice, né, que vai dizer quantos acertos, quantos erros dentro daquela questão. Aí a gente consegue ter uma noção se essa questão é fácil ou é difícil. Se clicar aqui em você vai ver que eu já resolvi essa questão uma vez e eu acertei. Marquei letra D. Mas se eu tivesse errado, aqui iria estar vermelho. Ele me dá algumas informações sobre esse órgão, o cargo que foi feito. Se eu clicar aqui em cima, ele vai me levar aqui para informações desse cargo. Eu posso ver o edital dessa prova, ver todas as questões objetivas dessa prova e assim por diante. Aqui a gente confere a resposta do professor. Ele vai dar a resposta de cada alternativa. Aqui tem a teoria da questão, dos direitos e deveres individuais coletivos. Aí a professora vai explicar, tintim por tintim aqui, esse assunto de deveres individuais coletivos. Se você quiser, você pode ver toda a teoria primeiro para depois fazer as questões, mas pelo menos existem algumas matérias que eu prefiro já partir logo direto para as questões. E assim por diante. Que gabarito tem? Eu realmente nunca usei isso daqui, mas é uma nova funcionalidade do site. Você pode imprimir também até 200 questões. Você colocar aqui para imprimir. E aqui. Questões. Você pode colocar o tamanho da fonte, né? Deixar uma fonte maior. Os gabaritos vai ficar no fim do caderno. Você pode colocar ele no fim de cada questão. E aí vai ficar tipo... Cadê? Ficar tipo assim. Aí se você tivesse uma impressora, você poderia colocar para imprimir aqui essas... São quantas páginas? 47 folhas. Aí você poderia também imprimir para ir resolvendo na mão. Só que aí você não teria o benefício de resolver as questões com o auxílio do comentário dos professores. Ainda aqui em configurações, às vezes você já está estudando aquele material já há algum tempo e aí pode acontecer de terem chegado questões novas. Aí você clica ali em atualizar resolução ou atualizar as questões e aí podem chegar novas questões, novas resoluções aí. Mas aí suponhamos que você já resolveu todas as questões. Você pode vir aqui em configurações e editar esses filtros aqui. Então já resolvi todas essas 303 questões. Aí você pode fazer assim, se eu já resolvi todas as questões de 2023 a 2018, eu quero agora resolver as questões de 2017 para trás. Então vou resolver até 2012, por exemplo, tenho mais 403 questões. Vou salvar alterações e vou resolver essas questões. Não, eu não quero mais resolver de 2017 para trás, porque eu acho que não vai fazer muito mais sentido para mim. Eu quero continuar nesse filtro de 2018 até 2023. Não quero mais escolaridade de ensino médio. Eu quero agora as questões de nível superior. Então, dentro do mesmo ano, né, que a gente estava antes, de 2018 a 2023, a gente vai ter agora as questões de ensino superior. Então, já vão ser questões um pouco mais aprofundadas, né? E aí você vai poder pegar aí também um pouco mais de bagagem, né? Aprofundar um pouco mais aí o teu conhecimento nessas questões. E aí suponhamos que você fez as de nível médio, fez as de nível superior, fez questões de anos anteriores, e aí você quer ainda mais questões. Aí você pode, por exemplo, deixar ensino médio, ensino superior, e tirar essas bancas aqui, Sebrasp, FGV, e aí voltar aqui em bancas, E aí pode ir escolhendo algumas outras bancas diferentes. Por exemplo, existem algumas bancas que realizam mais concursos, Consupan, Consuplan. Vamos procurando aqui mais.
Todas as aqui também fazem concurso, mas a gente pode procurar por algumas bancas mais famosas. Sempre lembrando que se seu edital já estiver aberto, você vai deixar o filtro da banca só da banca que está lá no edital. Se é FGV, você vai deixar só FGV, não vai colocar FCC ou Sebrasp, assim por diante. A menos que você já tenha feito todas as questões daquela banca, né? Já resolveu todas as questões erradas e aí você quer questões de outras bancas, aí sim, mas se dentro do teu edital já tem lá a banca, se a banca já foi escolhida, você vai estudar só por aquela banca. Mas nesse caso, aqui é para o caso de um pré-edital, né, que a banca ainda não foi escolhida. Então, por exemplo, IBAD, IDECAM faz prova, IDIB. A gente tinha feito uma prova da IDIB um tempo atrás, para o Conselho Regional de Medicina. Fiz uma prova também para o Instituto AOCP. Às vezes ele também faz provas policiais. Você pode colocar aí. Deixa eu ver o que tem mais. No CEP-UESP, para provas lá, Teresina, Piauí. Praticamente aqui acabou, né? Mas sempre aqui que você quiser pesquisar por bancas, você vai encontrar aqui. Então, olha só, a gente já encontrou um filtro aqui, 601 questões encontradas com base nesses assuntos do ano de 2023 até 2018. Você pode aumentar esse filtro aqui. Escolaridade você pode tirar superior, deixar só nível médio, ou então tirar tudo, deixar tudo aí. Vai ficar 833 questões. Então é dessa maneira aí que a gente faz o nosso caderno de questões, né? Então eu não vou deixar esses filtros salvos, vou voltar para como estava antes, que aí depois a gente vai ir resolvendo algumas dessas questões aqui com auxílio da legislação também. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar aqui como que eu faço para resolver as questões de direito constitucional.